Oi pessoal, tô aqui de novo, como vocês estão? Bom, hoje eu vou abordar o tema, né, que é a noite escura da alma, fazer um vídeo sobre isso, explicando o que é essa noite escura da alma, né, que a gente passa aí logo após o despertar. E não necessariamente que segue essa linha, né, desperta da noite escura da alma, às vezes você tá passando pela noite escura da alma e você nem sonha que tá passando pela noite escura da alma. E basicamente é isso que está acontecendo a nível coletivo, e eu vou explicar direitinho como funciona. Bom, eu vou falar a minha experiência, né? A noite escura da alma, primeiro individual e depois o que o coletivo, né? O coletivo, o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro têm a ver com esta noite escura da alma. Bom, no meu caso, logo que eu despertei, eu vou tentar explicar o que acontece quando você realmente desperta a consciência. A consciência, quando ela desperta, você se conecta a Deus. Você e Deus se tornam um só. Lembra? Vós sois deuses. Eu acho que vocês já escutaram essa frase muitas vezes já. E quando você desperta a sua consciência, você e Deus se tornam um só. Você ali tem a plena certeza de que você é Deus. Eu sei que é difícil, gente, vocês conceber isso, aceitar isso. Muitos vão falar, ai, nossa, que blasfêmia, que não sei o que, essa história aí, né? Blasfêmia. Mas, gente, é isso, não tem o que fazer, não foi eu que inventei isso, não, entendeu? Se fosse eu. Então, vocês se conectam ali. Eu vou dar um exemplo. Agora, você tá me vendo na tela aí, né? Você tem a plena certeza de que você tá aí e eu estou aqui. Separação. Você tem essa sensação de separação. Então, você tem 100% de certeza que tudo está separado. Você tem plena certeza que o tempo existe, o tempo é linear. Passado, presente e futuro. Você tem essa certeza. 100%. Quando você desperta, isso inverte. A certeza agora é que o tempo deixa de existir. Presente, passado e futuro não existe, só existe um eterno presente, que você sente um vácuo, porque os pensamentos eles cessam. Acaba o pensamento, você fica num buraco assim, num vácuo mesmo, uma sensação de vácuo e de unicidade. Quando você olha para fora, você não vê nada separado, tudo está saindo de você, é você que está criando. Todas as pessoas, tudo que está no seu alcance ali, visual, é você que está criando. É 100% de certeza. Quando o véu cai, gente, você tem essa sensação, essa certeza. Eu tô tentando explicar aqui o sentir, mas é impossível explicar o sentir, porque não chega nem a 1%, aliás, nem 0,0001% do que é o sentir, de um despertar. É algo assim que é surreal. Só quem passou por esse processo de despertar da consciência, iluminação, é tudo a mesma coisa, tá, gente? A terminologia, só muda a terminologia, mas despertar da consciência, iluminação, conexão com o seu eu superior. Quando isso acontece, é tudo a mesma coisa, tá? Quando isso acontece, gente, é algo assim que você não tem como explicar. Você olha ao redor e você fala, gente, o que tá acontecendo? Eu morri e eu não tô sabendo, o que tá... É algo assim, avassalador. Bom, eu fiquei nesse estado, a gente chama esse estado de estado de graça. Uma semana eu fiquei nesse estado de graça. Uma semana. É uma paz, gente, que transcende esse mundo físico. Nada no mundo traz essa paz. O mundo pode estar acabando, os problemas ali rolando, ó, você não tá nem aí, você sabe que não tá nem aí, que tá bom, tá tudo certo, lindo, tudo é maravilhoso. Gente, é algo lindo, é o que nós somos. É a visão que nós temos quando estamos conectados com quem nós somos de verdade. É essa paz transcendental, né? Porém, gente, esta luz, em muitas linhas vocês vão ver um avatarzinho assim, com uma luzinha, né, na cabeça. E essa luz significa o despertar espiritual, porque realmente é uma luz. Deus, né, é uma luz, uma energia. Deus, universo, não importa não. Quando essa luz se acende em você, você tem a plena certeza que você é Deus. Esta luz, a gente vive numa realidade onde a gente nasce já sem saber quem a gente é mesmo. Duas coisas importantes, a gente nasce sem saber quem é e a gente nasce numa realidade dual, que é o que? Luz e sombra, coisa boa, coisa ruim, né? Você vai ali ao longo da vida tendo esta percepção de dualidade.
né? Uma situação você caracteriza como boa, outra situação você caracteriza, você dá um significado de ruim. E a gente vive nesta dualidade. Quando você se conecta com o divino, esta dualidade desaparece. Você entra na neutralidade. Não existe mais o bom e o ruim. Tudo é neutro. Deus sabe que tudo é neutro. Tudo faz parte de um todo. Tudo que acontece é maravilhoso. Vai te levar à percepção de quem você é, querendo ou não. O bom e o ruim vai sempre te levar a essa percepção. Você roda a vida inteira para cair nisso, entendeu? Então, quando eu me iluminei e eu fiquei uma semana nesse estado de graça, gente, uma semana no estado de graça é maravilhoso, sabe? Até de lembrar, me dá assim um negócio, falar, como que eu saí desse estado? Mas enfim, quando minha luz se iluminou, a gente passa a vida inteira nessa dualidade, querendo só viver, né, o lado luz, né, o lado luz. Porém, a sombra a gente pega, tudo que é ruim que a gente tem dentro da gente, medo, raiva, rancor, inveja, todo mundo tem essa dualidade dentro, não adianta. Se você falar assim pra você mesmo agora, eu não tenho raiva, não sou invejoso, você está pegando essa sombra e colocando conscientemente embaixo do tapete. E um dia que você se iluminar, se prepare, que é o que está acontecendo com a humanidade agora. Eu vou chegar lá, calma. Então, você vai pegando e colocando ali, ó, vai pra embaixo do tapete. Não posso mostrar que eu tenho raiva, senão é aquilo. Vou mostrar pra pessoa que eu tenho raiva, ninguém vai me aceitar sendo raivoso. Se eu demonstrar inveja aqui, vão me chamar de invejoso, né? E eu não quero, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser aceito. É isso, pronto. E mais coisas, é óbvio, né? Isso é só um pequeno exemplo. Quando esta luz me iluminou, ela pegou, né? E iluminou as minhas sombras que eu joguei para embaixo do tapete a vida inteira, que eu não quis olhar, aquilo que eu não quis olhar, aquilo que eu neguei em mim mesma, aquilo que era sujo, feio, e que eu poderia ter feito um trabalho já na minha vida inteira de olhar e ressignificar isso. Eu peguei, pum, embaixo do tapete, aí isso tá lindo, maravilhoso, ok. Só que eu me lasquei. Por quê? Porque lá aos 7 anos de idade, quem viu meu primeiro vídeo vai saber. Eu fiz as perguntinhas, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual o propósito disso tudo? E um dia, e nós somos os criadores, um dia esta resposta iria vir para mim. E veio através do que? Da iluminação, de me mostrar quem você é. Você é isso aí. Ponto. Mas com isso aí, vai vir a responsabilidade de você lidar agora com essa dualidade que você tem. Vamos trabalhar? Foi isso que aconteceu. Quando a luz iluminou a sombra, toda essa sombra que eu guardei se materializou na minha realidade física. Assim, gente, ó, tudo, imagina, sombra, assim, infinita, se materializando na minha realidade. Problema financeiro, problema no relacionamento amoroso, problema familiar, brigas, desentendimentos, falência, escassez financeira, medo, brotou um medo em mim, gente, que vinha assim, não sei de onde vinha. Tudo, gente, tudo se materializando na minha realidade física, em mim, dentro de mim, na minha mente, tudo, pipocando assim na minha realidade. Aquele estado de graça só durou uma semana mesmo. Quando começou isso a acontecer, da sombra se materializar na minha realidade, eu não soube lidar com aquilo, porque foi muito para mim, muito. Foi anos de sombras reprimidas se materializando assim, ó, uma atrás da outra. Então eu comecei a me identificar com aquilo. E como nós somos os criadores da realidade, o que aconteceu? Se eu me identifiquei com aquilo, por exemplo, eu fali, né? Fiquei na miséria. Eu ficava preocupada porque eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos para sustentar, eu tenho meus gatos, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha vida. Então vinha o que? A preocupação. Aí vinha o que? O medo. Então eu ficava alimentando essas energias. E a gente é o criador, quando a gente alimenta isso, né? Todo o tempo ali pensando, os pensamentos a milhão, ali, ó, 24 horas, pensando e sentindo, fazia o quê? Criava mais do mesmo, e virou uma bola de neve. Eu me vi ali no Vale das Sombras, né? Quando a gente está vivendo esse período de noite escura da alma, a gente passa pelo Vale das Sombras, entendeu?
E eu ali, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, culpando tudo. Ai, a culpa de eu falir é porque tá tudo difícil mesmo, é culpa do marido, é culpa do governo, é da família, tudo é culpa do externo. A gente não consegue perceber que, calma aí, eu sou a criadora. E se eu sou a criadora da realidade, essas sombras que estão se materializando na minha realidade, sou eu que estou criando. Então eu tenho que parar. Como? Voltando para a neutralidade do ser. Observando este furacão passando e apenas com o meu sentimento, a minha neutralidade, sem me identificar, eu reverter essa situação, que com o tempo ia se reverter, mas eu não sabia disso, gente. Eu não sabia, por mais que eu lesse livro sobre despertar, por mais que eu fosse atrás, por mais que eu... Gente, porque mesmo ali no fundo do poço, que eu fui parar no fundo do poço, não satisfeita, eu peguei a pá ainda e cavei até o centro da terra, tá? Porque não estava satisfeita ainda. E minha vida se transformou em um caos. Eu acho que as pessoas de fora olhavam e falavam, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ela era uma pessoa feliz, alegre, o que deu nisso? E era crise existencial, depressão, Gente, era tantos problemas psicológicos e físicos que eu já não estava aguentando mais, gente. Eu materializei até um problema, né, de saúde no meu corpo físico. Comecei a ter muitas dores no corpo, que até hoje eu ainda tenho. Coisas que eu nunca tive. Eu nunca senti uma dor no meu corpo, gente. Eu era uma pessoa, assim, extremamente ativa. Uma pessoa que eu podia pular da cama que eu não sentia nada. Nada, absolutamente nada. E tudo se transformou em caos. Por quê? Porque eu fui criando mais do mesmo. Criando mais do mesmo, mais do mesmo. Sem nem perceber. Eu tive uma semana de perceber e sentir que eu era o criador. Mas quando a sombra começou a se materializar na minha realidade, eu não soube lidar com aquilo. Aquilo foi muito grande. Aquilo foi... Gente, foi de uma magnitude que eu não tenho nem palavras. Isso aqui ainda é pouquinho, tá? Que eu tô falando. Então, eu fui alimentando, criando. Sou criadora. Esqueci de novo. Apagou da minha memória. Aquele despertar apagou que eu era criadora. De tanto problema. Entendeu? Nem eu. Se as pessoas de fora não sabiam o que estava acontecendo, imagina eu. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo, porque minha vida fez assim, ó, ela virou. Era um caos, assim. Bom, pega um furacão aí, aquela categoria F5, que é o maior de todos, então foi a minha vida. A destruição que ele causa está proporcional à destruição que a minha vida se tornou. Pronto. É isso. Então, eu peguei, há um mês mais ou menos, né, aconteceu algo, né, na minha vida, uma situação, né, não muito boa. E foi essa situação que me fez ter um outro despertar. Nesse momento que aconteceu essa situação, que eu tive esse outro despertar, eu parei e falei assim, gente, calma aí. Se eu sou a criadora da minha realidade e todo esse caos se formou na minha realidade, então quem criou esse caos fui eu. Não foi culpa de ninguém, não foi culpa do externo nem nada. Eu simplesmente criei porque eu fiquei alimentando quando este caos começou a se materializar na minha realidade. Gente, ali caiu todas as fichas. Gente, foi assim, um outro despertar que eu tive, que eu falei assim, meu Deus, eu criei toda esta noite escura da alma. Gente, a noite escura da alma, quem cria somos nós, quando nos identificamos com as sombras que a iluminação, né, ela causa, ela, né, ilumina, e quando ela ilumina, tudo que estava encoberto será descoberto. Gente, foi assim, outro despertar, foi outra virada de chave, assim, enorme na minha vida. E eu, ao mesmo tempo que eu fiquei alegre, eu fiquei, assim, chateada, porque eu passei desde que eu despertei em 2020. E a gente está em 2026, quase 2027. Eu fiquei anos da minha vida na noite escura da alma, gente. Criando mais do mesmo, criando problema, escassez, doença, brigas, desentendimentos. E sem nem perceber que era eu, culpando todo o externo. A gente passa a vida culpando o externo e não vê que nós somos os criadores de tudo. Tudo, do mínimo ao máximo. E quando a ficha caiu novamente, foi um alívio,
porque eu me tornei de novo consciente de que eu sou Deus, eu crio a minha realidade. Não importa, gente, eu crio a minha realidade. Então, nesse momento, né, que a gente se torna consciente de novo, que eu me tornei consciente de novo, eu entendi que eu tinha que passar por isso. Eu tinha que passar por essa ressignificação na minha vida. Que, querendo ou não, esses 6 anos que eu fiquei na noite escura da alma, eu pude ver com clareza as sombras que eu tinha dentro de mim e o quanto que ela estava travando a minha vida ao longo dos meus 35 anos antes do despertar. Porque elas vieram, elas sempre existiram, elas sempre estavam ali criando a minha realidade, me bloqueando em muita coisa. Só que eu não conseguia ver. Quando eu despertei, a luz iluminou elas vieram assim numa intensidade absurda, que era para eu ver, né, o que eu era, mas não negar aquilo. Quando você está na noite escura da alma, você nega aquilo ali. Você continua negando aquilo ali, que nem você fez antes de despertar e ter essa consciência. Mas depois que você se conscientiza, você vê que, nossa, gente, era todo esse lixo que estava reprimido dentro de mim, criando a minha realidade, eu não tinha nem consciência disso. Então, nesse momento, você ressignifica todo o seu passado. Você sabe que todo o seu passado se deu, aconteceu tudo o que aconteceu por conta dessas sombras, que eu simplesmente não quis ver, reprimi, fiz e aconteci para não poder trabalhar aquilo ali ao longo da minha vida. Então, foi de uma vez só. É aquilo, não vai ser pelo amor, vai ser pela dor, entendeu? É assim. Então, eu olhei para aquilo e falei, meu, olha o tanto de coisa que a gente tem dentro da gente, de sombra, e a gente não consegue ver. Então, nesse momento, você transcende, como que eu posso falar assim, você não nega mais as suas sombras e aceita a sua luz. Você passa a aceitar agora a sua luz e aceitar a sua sombra. Antes de você saber disso, era essa dualidade que criava a sua vida. E você nem percebia, você estava ali, nem percebia, entendeu? Depois que você vê isso, que você desperta, que você se conecta de novo com o seu Deus interior, que você se torna um com Deus, você vê que agora a dualidade vai continuar existindo, porém você vai saber lidar melhor agora com ela, você não vai se identificar tanto com ela, você vai agora ficar como observador, tentar ao máximo ficar na neutralidade quando essa dualidade ela se materializar na sua vida, entendeu? Você não vai mais agora ficar ali alimentando o medo, a escassez, o ódio, o rancor, a inveja. Vai vir, pode vir, mas você agora vai ser o observador disso e não vai mais alimentar, porque você vai criar se você alimentar. Vai criar mais do mesmo, porque é assim, é uma bola de neve. Esse é o jogo desta realidade e não tem como escapar, é um jogo desta realidade, isso aqui é uma brincadeira que Deus, ao todo, quer experienciar, gente, é isso, entendeu? Ai, mas como você sabe disso? Eu sei disso porque eu despertei. E quando você se conecta com Deus, você se torna um com Ele, você sabe. Você sabe que sabe, mas não sabe como explicar, entendeu? Ninguém consegue entender, conceber mesmo, e tá tudo certo. Todo mundo vai chegar lá, ninguém é o escolhido. Se você vê páginas falando, eu sou escolhida de Deus, eu despertei. Não, gente, sai dessa página na hora, porque isso é uma crença. Tá? Ninguém é escolhido de nada, todo mundo é Deus. Certo? Agora eu vou falar nível coletivo. Como nós somos uma única consciência, e essa consciência resolveu brincar aí, né, de eu, você e todo mundo aí, tudo que existe fora é consciência, da pedra ao, sei lá, a galáxia é consciência, tudo é consciência. Quando você desperta a sua consciência, que você ilumina as suas sombras, você acha que está iluminando só as suas sombras? Gente, não. Você está iluminando a sombra do coletivo também. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão chegando na iluminação, ou estão em busca de entender quem são, né? Pelo menos. Quando isso acontece, deixa o carro passar. Quando isso acontece, né? Quando eu me ilumino, o José, o João, a Bruna, o Carlos, não importa, né? Quando uma quantidade de pessoas vão se iluminando, ela não ilumina só a sombra dela. Lembra? Todos somos um.
embora você não consiga ainda sentir isso, é uma única consciência. Então, se eu me ilumino, eu não estou iluminando somente a mim mesmo. Eu estou iluminando o coletivo também. Então, conforme as pessoas vão se despertando, o coletivo também vai sendo iluminado. A sombra do coletivo está sendo iluminado. É por isso que a gente está passando por tanto caos, gente. O mundo está passando pela noite escura da alma e não está nem sabendo. Entendeu? O caos que o mundo está agora é exatamente isso. As pessoas estão se iluminando, as sombras das pessoas estão vindo à tona e está criando este caos todo fora. Gente, é o verdadeiro caos. Aí você fala assim, não, gente, isso, eu não consigo entender isso. Então veja esse vídeo aqui 10 bilhões de vezes, se for necessário, mas, gente, entenda que a partir do momento que uma pessoa se ilumina, uma única pessoa se ilumina, ela já iluminou o coletivo inteiro, porque somos um só. Essa ilusão de separação só existe quando você ainda não está conectado com Deus. Então, quando essa iluminação ela ocorre e esta luz está entrando no coletivo, são bilhões de pessoas no planeta. Eu não sei nem quanto está mais agora, sei lá, não fui pesquisar, mas é bilhões. Imagina bilhões de sombras sendo agora materializadas. É por isso que esse planeta está esse caos. Quando isso acontece, é catástrofe natural. É doenças como câncer, por exemplo, cada vez dando as pessoas mais novas tendo essa doença. É desentendimento, é separação, é lados, lado A, lado B. Gente, o caos está aí. O que aconteceu comigo, individual, é o que está acontecendo no coletivo agora, entendeu? E enquanto as pessoas não se conscientizarem disso, que elas têm que despertar para quem elas são de verdade, elas vão continuar alimentando mais do medo, mais da miséria, mais da raiva, mais da separação. E isso que está acontecendo no planeta vai ser criado mais do mesmo e por bilhões de pessoas. E a coisa vai ficar muito feia mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão na noite escura da alma vivendo. Por isso que é muita desconexão. Muitas pessoas reclamam de um buraco no peito. Ai, não sei o que está acontecendo. Às vezes me dá um desespero, me dá uma coisa ruim. E é isso que está acontecendo. Se um despertou, ele ilumina tudo. Tudo, porque é uma coisa só. Então, gente, não necessariamente você precisa ter despertado para estar sentindo isso agora. Se uma pessoa despertou, já era. Entendeu? Você deve estar falando, caraca, meu infeliz do cacete. Foi despertar pra quê, o homem ficasse quieto ali e a gente seguir a nossa vida linda e bela. Mas, gente, é a brincadeira. É a brincadeira, não tem o que fazer. Entendeu? E é isso, o coletivo está passando pela noite escura da alma. Quanto mais pessoas se conscientizarem disso e fazer a reforma íntima, olhar para dentro, se conhecer, fazer o seu trabalho, se conectar, por mais que não sinta ainda tudo isso que eu expliquei, o que é o despertar, por mais que não sinta essa conexão de que, eu ainda não tive despertar. Gente, busque, tem aí informação, tem livro. Logicamente, gente, procure os lugares certos, porque quando eu estava ali na noite escura da alma, eu não parei de ler, eu não parei de buscar. Porém, eu caí, não é porque você vai ver uma página, vai no YouTube ou no Instagram, aí, sei lá, de espiritualidade, que aquilo ali não vai estar carregado de crença, tá? 90% das coisas que você achar aí de espiritualidade vai estar carregada de crenças. Às vezes a pessoa escolheu a espiritualidade apenas como um nicho para ela falar e ganhar dinheiro. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei por isso, entendeu? E por eu ter passado por isso, eu estou falando aqui, entendeu? Foi uma história minha, uma história verdadeira, real. Não tem nada ensaiado aqui, não tem nada, não é um nicho espiritual isso aqui é minha história verdadeira, é o que eu vivi. Então, eu falo com propriedade o que eu estou falando, o que eu vivi. E o que eu vivo todos os dias. E que eu vou viver. Entendeu? Então, gente, eu vou, sempre que eu terminar, eu vou deixar o que realmente me ajudou. Hoje eu não vou indicar um livro, mas eu vou indicar o professor Hélio Couto, gente. O professor Hélio Couto fala isso com uma naturalidade também, porque ele tá aí para ensinar também, entendeu? Então, o professor Hélio Couto, ele também é um baita de um professor, que ele fala exatamente a mesma coisa.
E ele fala, e aí, vou esperar quanto tempo? As pessoas estão aí. Vão alimentar mais sombra? Vão criar mais do mesmo? Vão criar mais do mesmo. Aí vão reclamar, vão ficar no vitimismo, porque era o que eu passei, tá? Quando eu tava nesse estado aí, vivendo a noite escura da alma, eu era vítima de tudo e de todos. Tem que sair do vitimismo e se responsabilizar. Sou eu que estou criando. Agora eu tenho que parar de alimentar isso e fazer de tudo para ficar na neutralidade do que está acontecendo fora, porque a materialização somos nós que fazemos. Nós criamos a nossa realidade individual e em coletivo também. Então, gente, é responsabilidade de cada um que está acontecendo no mundo. Não é do El Ninho, não é sei lá, o planeta ele é lindo, ele é belo. Quem está ferrando com ele é as consciências que não despertaram ainda. Essa é a realidade. Então, vamos acordar, gente, para isso. Vamos fazer o nosso trabalho, entendeu? Quanto mais iluminação, mais sombras vai vir, mais caos vai acontecer. Mais isso, mais é aquilo. Às vezes as pessoas têm que ver, né, no externo o que elas carregam dentro delas. No processo elas não vão enxergar, mas depois que passar o processo elas vão enxergar, caramba, tudo isso era eu que estava criando. Olha o poder que eu tenho, olha o poder que eu sou. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu tô aqui, eu fiz o meu canal porque me deu vontade aquilo, o todo, né? O todo, ele é tudo. Então, ele quer que conforme as pessoas vão se conscientizando, vão passando adiante, né? 1, 2, 3, 1 milhão, 2 milhões aí, até alcançar uma massa crítica aí de pessoas que realmente estão fazendo esse trabalho, estão aí fazendo a sua parte, entendeu? Então é isso, o vídeo foi sobre a noite escura da alma, a nível coletivo e individual. E se eu lembrar mais de alguma coisa aqui, eu faço um vídeo parte 2 sobre isso, se eu lembrar, se eu tiver esquecido de alguma coisa, mas por hora é isso. Então hoje a página que eu indico, né, livros e tudo mais para esse estudo, para você se conectar, né, com o Deus interior que você é o professor Hélio Couto, porque ele é credibilidade mesmo, tem credibilidade. E é isso, ele não é apenas um nicho, ele é credibilidade, ok? E um beijo e até a próxima.